gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai falar de mais um livro da Constelação Editorial. É, mais uma vez, um livro nacional, né, que é o foco da editora. E é bastante curioso porque é um livro com bastante camadas. Então, ele é um livro que ele tem uma história principal rolando, mas dentro dessa história principal, a Solanas consegue inserir diversos elementos que ela está tentando discutir na literatura dela. Então a gente vai falar hoje sobre O Peso de Amar, de Solanas Nakamura. E ele é um romance LGBT. E é bastante curioso porque, apesar dele ser um romance LGBT, é muito comum que a gente tenha apenas um foco em protagonistas gays ou histórias centradas, né, só em um espectro da letra do LGBT. Só que esse, na verdade, ele consegue criar um universo e diversos personagens que pertencem a diversas características da comunidade. Então a gente tem um personagem gay, a gente tem um personagem trans, a gente tem um personagem bi, a gente tem personagens não binários, a gente tem diversos elementos que criam uma história um pouco mais rica do que a gente está acostumado a encontrar nesse tipo de gênero. Um dos elementos principais de O Peso de Amar é muito sobre aceitação, autoaceitação principalmente. Porque a gente tem a figura do Jonas, que é o protagonista, que é um adolescente que está se descobrindo gay. Não sei se dizer se descobrindo, porque ele já tem um pouco essa ciência de que ele é gay. Porém, ele vem de uma criação evangélica. E a família dele é extremamente religiosa e extremamente apegada a esses costumes. O pai dele uma vez já o humilhou por conta disso. Ele tem uma péssima relação familiar. E é engraçado porque tudo isso, a Solanas consegue de alguma maneira mostrar que desde você sofrendo esse tipo de abuso, né, mental, sobre o quanto você é errado e pecaminoso e todos os aspectos ruins que tem fora do normal, né, que é muito pregado em diversas religiões, o quanto isso impacta a vida das pessoas, né? Então o Jonas, toda vez que ele se vê numa situação de desejar alguém, né, algum rapaz, ele tem vozes na cabeça dele falando o quanto ele é pecaminoso, ou o quanto ele vai para o inferno, ou enfim, julgando ele de acordo com os preceitos com os quais ele foi criado. Mas, obviamente, como homossexualidade você não escolhe, não é porque você frequenta alguma religião que você não vai ser gay, ele é um homossexual e a vida dele começa a mudar a partir dos eventos que a gente começa a acompanhar no livro. Então, a gente tem o Jonas, a melhor amiga dele, que é a Ana, e o Samuel, no primeiro momento. A família da Ana é muito mais aberta e compreensiva, só que a Ana não pode namorar. O pai dela é contra o namoro da filha. Então, esses três amigos fazem um plano meio estranho de que o Samuel finge que é namorado do Jonas, porque aí ele tem passe livre dentro da casa da Ana, e a Ana, na verdade, namora o Samuel. Então, ele meio que dá suporte para a amiga, enquanto acaba recebendo o suporte também da família dela, num primeiro momento, já tentando falar para ele que tá tudo bem ele ser gay. E aí tudo começa a mudar quando chega o irmão mais velho da Ana, o Apollo, que é o estereótipo do cara gostosão que faz esportes e vive na praia. E aí o Jonas começa a ter um interesse sexual e romântico no Apollo. A gente tem diversos outros personagens, por exemplo, a Becca, né, que é a prima do Jonas, só que ela é trans. Então tem essa situação conflituosa de que o Jonas gosta muito da prima, a prima gosta muito dele, mas os pais do Jonas não aceitam que eles sejam amigos. Pelo fato de não aceitar, eles meio que têm um contato muito por celular ou de alguma maneira que os pais não consigam fiscalizar. Então também é muito triste que a família do Jonas, né, o pai, a mãe e o irmão do Jonas, eles acabam tendo uma postura preconceituosa não só para com o Jonas, mas para qualquer coisa ou qualquer pessoa que apresente um espectro diferente da normalidade que eles acreditam. E aí o Jonas está passando uns dias na casa da Ana, é verão, férias do colégio e tudo mais. Só que aí o irmão do Jonas se envolve em um problema. Ele tem um problema com drogas. Por diversas decepções na vida, ele acabou se entregando ao mundo das drogas e a família do Jonas perde a casa.
o que vai acontecer é que acontece uma cisão, né? Enquanto a família da Ana fala pro Jonas que, tá ok, você continua morando aqui, não tem problema nenhum, a gente te dá suporte nesse momento, os pais do Jonas vão morar com a tia dele e com a Becca. Então a gente tem esse caldeirão de situações em que meio que os pais dele vão ser obrigados a conviver com o diferente e o Jonas vai ser obrigado a conviver com liberdade, com um processo de autoaceitação, um processo em que ele vai começar a conversar consigo mesmo sobre as questões que o afligem. E aí a gente entra em algumas outras questões, que é, o Jonas ele vai para sua primeira festa, o Jonas tem o seu primeiro beijo, o Jonas tem o seu primeiro noite de sexo, e aí tem algumas coisas interessantes, porque é um livro um pouco dramático, né? Então ele é um pouco mais pesado no drama e no sofrimento do Jonas, ao mesmo tempo em que as cenas de sexo ou de pegação são muito calientes, são bem detalhadas, e são muito bem escritas, não estou falando que são mal escritas, mas são bem detalhadas, um pouco romantizadas. Acho que a primeira noite de ninguém é tão romântica quanto a que o Jonas teve. É bem engraçado que você tem esses momentos estranhos na trama de que você tá acompanhando um puta drama e aí tem um pico de alguns capítulos bem sensuais e sexuais, aí depois volta para um drama. Então é uma leitura que você acaba sendo pego de surpresa, mesmo que você consiga antever algumas coisas que estão para acontecer na trama. A gente costuma falar bastante aqui no canal que existem clichês, que tá tudo ok ter os seus clichês, e que é a primeira vez, através da literatura LGBT, que essa parcela da comunidade possa desenvolver os seus próprios clichês. Então é bastante engraçado porque o Peso de Amar, ele tem esses clichês bem fortes até, de primeira relação, primeiro beijo, o amor da adolescência, aquela paixão envolvente. Então ele tem essas questões presentes para ele, mas ao mesmo tempo é super ok porque são clichês próprios da comunidade. E o fato de haver no livro um certo grupo de ajuda, né, com diversas pessoas que sofrem bullying ou sofrem preconceito, um grupo de apoio a minorias, não apenas a causa LGBT, você consegue ter diversos espectros do preconceito retratado dentro do livro. Então, preconceito contra gays, trans, negros, gordos. Quanto a diversos espectros de minorias, a gente consegue ver retratado. E existe um diálogo interessante com relação a esses aspectos. Não é alguma coisa utópica, é muito mais pautado em pessoas conversando entre si para poderem se ajudar. Ele aborda bem também a questão de aliados, então de heterossexuais aliados à causa, que eles não entendem o sofrimento que as minorias passam, mas dentro dos seus privilégios eles conseguem auxiliar e conversar e dar amparo. Então é bastante legal como existe essas figuras que conseguem trazer discussões sociais no meio de todo esse drama do Jonas. É um livro em que eu acho que talvez eu, do auge dos meus 30 anos, tenha lido um pouco tarde. Se eu tivesse lido ele quando eu tinha os meus 18 e estava começando a me entender e a me relacionar, talvez ele tivesse sido bem impactante por causa desses questionamentos. Mas eu acho que é uma leitura super válida, super gostosa. As pitadas de Hot são muito bem escritas mesmo. Então é um livro que ele tem um misto de sensações. Talvez eu acho que a juventude que hoje em dia é tão ligada nas séries do Netflix, como Elite ou Riverdale, por exemplo, consigam se identificar muito mais com a narrativa e com a estrutura, porque os capítulos eles intercalam entre um pouco mais curtos ou um pouco mais longos, mas geralmente a situação apresentada no capítulo já é resolvida naquele próprio, né? Tem uma grande trama ocorrendo por trás, mas os questionamentos que surgem nos capítulos eles acabam sendo resolvidos no próprio capítulo. Então tem essa questão de quase episódica do livro, que é bastante interessante e torna uma leitura muito fluida também, porque você consegue, vou ler, tenho 10 minutinhos aqui, vou ler um capítulo, tenho 15 minutinhos aqui, vou ler mais 2, então você consegue avançar bem na história, bem velozmente na história, e de certa maneira consegue aí vislumbrar diversas minorias que você consiga se identificar ou dialogam com você de alguma maneira.
Um dos elementos que eu particularmente não gostei tanto, não é nem tanto a idealização do parceiro do Jonas, nem nada nesse sentido, mas o fator espiritual e religioso na trama. Existe uma coisa meio quase Murakami, que existe um fator que não é compreendido, que começa a disparar alguns gatilhos na trama, principalmente com relação ao Jonas. Então esse fator não me pegou tanto, eu preferiria que as cenas em que ele acontece fosse uma pessoa real que conversasse com o Jonas, mas eu entendo a função dele, eu entendo pela base que o Jonas tem, existe essa coesão, só é algo que realmente não me pegou profundamente. Esse livro é lançado pela Constelação Editorial, ele foi lançado em 2019 mesmo, nessa primeira edição, está saindo com 215 páginas e ele tem um preço médio de R$ 32,90, mas está em promoção agora no período da Black Friday, do mês de novembro, então esse mês ele está saindo por R$ 8,90. Então, se você ficou interessado, é um preço super ok, a qualidade da editora é 100% assim, eu fico até impressionado quando eles me mandam alguma coisa. Então, de material físico eles são bastante impressionantes, e é uma leitura, se você for um adolescente gay, que com certeza você vai se identificar e vai gostar bastante do que você está lendo. Bom, aproveitando o gancho desse vídeo, né, desse livro que tem essa temática tão importante, eu gostaria de anunciar também, eu vou estar mediando uma mesa redonda na Biblioteca Pública Cassiano Ricardo no dia 7 de dezembro, à 1h30 da tarde. O bate-papo vai ser sobre representatividade na literatura, então eu vou ser o mediador, e aí a gente vai ter 4 autores conversando comigo, que vão ser a Neia Galeonetti, a Débora de Mello, Gabriela Moreira e Ingrid Lima. Então vai ser um bate-papo super descontraído, vão ter diversas mesas redondas. Esse evento está sendo organizado pela Constelação Editorial, eles me convidaram muito gentilmente, eu fiquei muito feliz com o convite. Então, se você for de São Paulo, se você estiver tranquilo no dia 7 de dezembro, convido você a dar uma passadinha lá, ver as nossas mesas redondas, comprar uma série de livros, porque é para isso que a gente vai em evento. A gente bate um papo lá, a gente se conhece. Bom, e caso você tenha se interessado pelo livro, inclusive por essa promoção que está rolando nesse mês, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder já fazer a compra direto no site da Constelação Editorial. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueça de dar uma olhada aqui nos vídeos recomendados, que fica do meu lado direito, e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta aqui semanalmente no canal. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!